Ok, gente, agora a gente vai falar sobre transformada de Fourier, depois do aquecimento do último PDF, né, que falava sobre séries de Fourier. Aqui eu estou repetindo a série, tá, em notação complexa, no período de -t até t. Tá? Então a série de Fourier tem essa cara aqui, né, em notação complexa, com coeficientes Cn dados por essa integral aqui, né? Então a série de Fourier é uma soma, né, de vários termos para todos os possíveis valores de n inteiro, né, de um coeficiente Cn dado por essa integral e uma exponencial complexa, que na verdade é uma combinação de cossenos e senos, né? Cosseno mais i vezes seno. Então, é uma série de ondas senoidais somadas, né? A série de Fourier é isso. Esses coeficientes Cn, eles falam da importância de cada uma dessas ondas senoidais ou cossenoidais para a função f de t. Tá? Cada uma dessas exponenciais complexas, ou senos e cossenos, são chamados de harmônicos, tá? Porque elas são como notas musicais que combinadas formam a função f de t. Né? Cada nota musical tem uma frequência bem definida. Né? E ao somar várias notas musicais, você obtém esse acorde aqui, f de t, uma função que é uma combinação de vários harmônicos. Tudo bem? E esse nzinho aqui, né, é o que a gente chama de harmônico, e a exponencial complexa inteira, ou os senos e cossenos, tem a frequência, cada um deles, πnt. Né? O harmônico n tem uma frequência πnt. Veja que isso daqui tem unidades, né? Se o t tem unidade de tempo, né? Isso aqui seria πn radianos por alguns segundos, né, por alguns instantes de tempo. Então é radianos por segundo, digamos. Isso é uma frequência angular. Né? E a série de Fourier diz, então, quais são as frequências importantes para a função f de t no intervalo de -t até t. Tudo bem? A transformada de Fourier é uma tentativa de fazer o t tender a infinito para funções não periódicas, né? Você pode pensar que funções não periódicas têm um período infinito, né? Porque ela nunca se repete, ela demora um infinito tempo para se repetir. Uma função como seno ou cosseno, por exemplo, né, por outro lado, tem um período 2π. Depois de 2π segundos, a função se repete, fica igual era antes. Mas funções não periódicas, você tem que esperar um tempo infinito, ou seja, ela nunca vai ficar periódica, né? Nos exercícios da lista anterior, que eu passei para vocês entregarem, o último exercício era bem esclarecedor nesse ponto. Vocês precisavam achar a série de Fourier de uma função seno de π sobre 2t, se eu não me engano. Era o último exercício. E aí, dependendo do intervalo, né, se o intervalo fosse o período da função, a série de Fourier era igualzinha à função em todo o intervalo, em qualquer instante, né, para todos os instantes t. Mas se o período em que você faz a série de Fourier não é igual a um período da função original, a série de Fourier fica esquisita. Né? Voltem lá naquele exercício para vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Mas é mais ou menos o que eu quero fazer aqui. Eu gostaria de pegar qualquer função, né, periódica ou não, e aplicar os conceitos de série de Fourier. O resultado disso vai ser a transformada de Fourier, tá? Como a gente vai ver agora. Vamos começar da expressão para o Cn, tá? Que é essa daqui, né? Como calcular o Cn a partir desta integral. E vamos criar algumas variáveis auxiliares. Ó. A primeira delas é essa daqui, esse ωn, que é uma frequência, né? Como eu disse no slide anterior, πn sobre t é a frequência desse harmônico aqui, dessa exponencial complexa, né? E repare que a diferença entre duas frequências consecutivas é constante, igual a π sobre t. Quando n igual você põe n mais 1 aqui, subtrai de n, né? Você vai acabar com um delta ômega de π sobre t, que é o intervalo de frequências entre duas frequências consecutivas. Pode ter uma frequência πn sobre t, ou a próxima vai ser πn mais 1 sobre t, mas a diferença é sempre constante, π sobre t, tá? Que eu estou chamando aqui de delta ômega. Vamos definir também uma função auxiliar, que é essa daqui, ó, ft
de ômega é essa integral. É parecida com a integral que está aqui, tá? Desde que você substitua lá o expoente por um certo ômega, né? O πn sobre t, ômega. Então se você põe aqui ômega n, você põe ômega n aqui e você recupera essa parte, né? E é o que eu fiz aqui para escrever o Cn. Ó. Repare que o Cn é o delta ômega, que está aqui, ó, π sobre t, delta ômega. Daí vem essa integral, que é essa função f de t calculada em ômega n, certo? Então aqui está o Cn. A transformada de Fourier, né, finalmente, é o resultado de fazer o t tender a infinito nessa integral. Tá? Então você faz o t tendendo a infinito, você tem a transformada de Fourier. Daqui a pouco a gente vai ver as propriedades que ela tem. Tá? Mas aqui está a transformada de Fourier, finalmente. É simplesmente isso, tá? Por enquanto a gente não sabe exatamente o que ela, quais são as propriedades que ela tem, mas é isso daqui, tá? Transformada de Fourier. Que está aqui, né? Ela é uma função, tá? A transformada de Fourier é uma função de uma nova variável ômega, que eu estou chamando de frequência, né? Sendo que a função original dependia da variável t, que eu estou chamando sempre de tempo. Tem uma outra maneira de representar a transformada de Fourier, que é essa notação aqui mais rebuscada, né? Um f esquisito da função f de t, é a mesma coisa que escrever assim, f de ômega. Mas o que é importante vocês perceberem agora é que a transformada de Fourier não depende mais do tempo, mas depende da frequência, é uma função da frequência. Tá? Na linguagem da transformada de Fourier, a função f de t é chamada de sinal. Tá? É um sinal que você recebe e você quer transformar e obter a transformada de Fourier. Se t é o tempo, então a gente fala que o sinal está no domínio do tempo, em inglês time domain. Tá? E nesse caso o ômega vai ser uma frequência realmente, né? Lembrando que o delta ômega ou o próprio ômega tem unidades de radianos por segundo, então realmente uma frequência, tá? E a transformada de Fourier está no domínio das frequências nesse caso, ou em inglês frequency domain, tá? O sinal ou a função, né, a função original está no domínio do tempo e a transformada de Fourier está no domínio das frequências. Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar é a transformada inversa de Fourier. Tá? Então você tem a sua função f de t, encontrou a transformada de Fourier f de ômega. Então agora eu quero fazer a transformada inversa e obter a função f de t novamente. Como que eu acho isso? Bom, vamos começar a partir da expressão do Cn. Tá? Que é essa daqui, como a gente viu há alguns slides. Essa daqui, né? Cn é isso daqui. E f de t é essa função dada por uma integral, né? Aqui está o Cn, tá? O que eu vou fazer é jogar esse Cn na expressão da série de Fourier original, que é lá do primeiro slide aqui, ó. Eu vou pegar essa expressão aqui, né? Onde aparece o Cn, e vou substituir isso daqui lá, ó. Esse Cn aqui. Jogar aqui, ó. Nessa série, nessa soma da série de Fourier, tá? É o que eu fiz aqui, ó, tá? Então vai ficar o f de t, ômega n, delta ômega. E agora vou fazer o seguinte, vou fazer o t tender a infinito, né? Assim como na transformada de Fourier. O que acontece quando o t, esse tzão, tende a infinito? Bom, primeira coisa, ó, o delta ômega vai tender a zero ou a um infinitesimal. O que é o delta ômega? É isso aqui, ó, π sobre t, né? Se o t tende a infinito, o delta ômega tende a zero. Na dura, eu estou escrevendo isso como um d ômega, tá? Por quê, né? Já vou falar agora, ó. O que acontece com o ômega n que aparece aqui, que é o π n sobre t? O delta ômega também tende a zero, né? Só que tem um n em cima. O que tende a zero é o delta ômega. O ômega n vai tender a uma variável contínua. Lembra que o ômega n é isso aqui, né? Ó. O ômega n é o n... isso, exatamente, perdão. O ômega n é igual ao n delta ômega, né? Então você pode... O n vai de menos infinito até mais infinito. Então esse ômega n vai variando, só que sempre vai variando de um certo intervalo delta ômega constante, né? Agora, se eu faço o delta ômega tender a zero, né, eu vou fazendo com que o ômega n fique cada vez mais próximos um dos outros, né?
Porque eles estão separados por delta ômega. Se eu faço delta ômega tender a zero, os ômega n vão ficando cada vez mais próximos uns dos outros. No limite de t tendendo a infinito, o ômega n vira uma função contínua, uma sequência contínua de valores, né? Ou seja, vira uma variável contínua. Espero que tenha ficado claro isso. E finalmente, né, a função f de t vira a transformada de Fourier, como a gente viu, né? Quando t tende a infinito, a função f de t vira a transformada de Fourier. Então, essas três coisas, quando você joga aqui, ó, fazem com que essa soma vire uma integral, tá? Porque aqui eu tenho uma soma de várias coisas, sempre separadas por um delta ômega. E esse delta ômega tendeu a um d ômega, que ficou muito pequeno, né? Então isso aqui virou um d ômega e eu tenho que somar coisas separadas por um infinitésimo entre si, ou seja, separadas continuamente, vamos dizer assim, entre aspas, né? O que faz com que isso vire uma integral, tá? Essa soma vira uma integral no limite de delta ômega tendendo a zero, ou seja, de tzão tendendo a infinito. Ui, né? Vamos lá. Uma outra notação para transformada inversa de Fourier é essa daqui, né? A transformada de Fourier tinha essa notação do f rebuscado. A transformada inversa, eu uso essa notação f menos 1, né? Transformada inversa, que é a própria função original que deu origem à transformada de Fourier f de ômega, tá? Bom, essa é muito falação, vamos tentar fazer alguma conta de algum exemplo para ficar uma coisa mais concreta, né? Aqui eu tenho um primeiro exemplo que é um sinal pulso, tá? O sinal pulso é simplesmente essa função aqui, ó. Eu tenho três exemplos dessa função, que é alguma coisa que é zero, de repente tem um pulso de uma certa duração, com uma certa intensidade, e acaba o pulso, a função volta para o zero, tá? E eu tenho várias possibilidades dessa função, né? Dependendo do valor de A, né? Se o A é muito grande, como nesse caso aqui de baixo, ó, o A é muito grande, né? Veja que isso aqui é o valor de A, é a duração do pulso, é o Azinho, né? Nesse caso aqui, a intensidade 1 sobre A vai ser baixa, porque o A é grande, né? E aí eu vou, nesse último caso azul aqui, a duração é baixa, o A é pequeno, então tem um pulso de baixa duração e alta intensidade, tá? Que é o 1 sobre A, o A pequeno, 1 sobre A é grande. Tudo bem? Repare que nesses pulsos, se você calcular a área de baixo do pulso, é igual a 1 em todos os casos, porque eu tenho uma duração A, uma altura 1 sobre A. Isso aqui é um retângulo, né? A vezes 1 sobre A é 1. A área aqui é sempre 1, tá? Vamos calcular a transformada de Fourier desse pulso, tá? Desse sinal pulso. A integral da transformada de Fourier deveria ser de menos infinito até mais infinito, nesse que é aqui, né? Essa aqui é a transformada de Fourier, mas como a função é zero fora do intervalo de menos a até a, eu posso integrar simplesmente de menos a até a para calcular a transformada de Fourier. É o que eu fiz aqui, tá? Vocês podem fazer por sua própria conta. É uma integral muito simples, né? Integral de exponencial, né? Você consegue fazer até esse ponto aqui, pelo menos, ó. E aqui você tem que lembrar que uma diferença de uma exponencial menos, né? Uma exponencial e aí ômega a menos e a menos i ômega a é 2i seno de ômega a. Tá? Isso é uma propriedade das exponenciais complexas e sua relação com as funções senoidais, né? As funções trigonométricas, seno e cosseno. Portanto, aí fica ainda mais fácil, né? Eu escrevo a transformada de Fourier da função pulso, que é essa função aqui, como essa função aqui. É o seno sobre... seno de alguma coisa sobre alguma coisa. Que tem um nome, tá? Apesar de muito pouca gente usar, de seno cardinal, tá? Ou sinc. A maioria fala só sinc, que é o seno de x sobre x, é o seno cardinal, tá? Mas isso é só um nome, tá? A transformada de Fourier tá aqui, ó. Vamos tentar entender o que ela faz e qual é a cara dela graficamente, né? Aqui eu tenho então as três possíveis pulsos, né, variando a intensidade e a duração. E aqui estão as transformadas de Fourier equivalentes. Então segue a mesma cor, tá? Veja que um pulso de curta duração e alta intensidade, né, tem uma transformada de Fourier bem suave, né? Ela demora para
ah, oscilar, né? Já esse pulso de longa duração, né, está bem concentrado aqui. Eu tenho um pico alto em torno de ômega igual a zero, e depois oscila e vai morrendo, as oscilações vão morrendo. Mas ela tem várias frequências, né? Mas o mais importante aqui é que na função verde existe uma frequência, que é o ômega igual a zero, predominante, né? Com o pulso de longa duração. O pulso de curta duração não tem uma frequência dominante, tem várias frequências que são importantes, tá vendo? Ó? Né? Porque a função é bem suave, ela demora para alterar o seu valor. Tá? Então, várias frequências em torno do zero são importantes para ela. Já o pulso de longa duração e baixa intensidade, né? Mas o importante aqui é realmente a longa duração, tá? Ela tem uma frequência bem definida ali no centro, tá? Essa é uma característica da transformada de Fourier que tem importâncias não só para coisas temporais, né, mas para a mecânica quântica, por exemplo. Isso dá o princípio da incerteza, como vocês vão ver em mecânica quântica, ou como estão vendo, ou como verão, ou como já viram, né? No espaço da posição, a gente tem isso daqui, onde a gente encontra uma partícula, tá? Por exemplo, né? A partícula pode ser encontrada nessa região aqui, digamos, né? Ou aqui nessa região maior. A duração disso aqui não vai ser mais o tempo, seria a posição, né? Ao invés de T, você coloca X aqui. Isso aqui nos daria a incerteza na posição. Eu sei que a partícula está em algum lugar dentro desse pulso, tá? Então aqui eu tenho uma baixa incerteza, aqui eu tenho uma longa incerteza na posição. A transformada de Fourier me dá a incerteza no momento, né? Aqui não seria na mecânica quântica a frequência, mas seria o momento, ou velocidade vezes massa, né? O momento. No caso aqui, ó, onde você tem uma grande incerteza na posição, eu teria uma baixa incerteza no momento. Tá? Isso é o princípio da incerteza, né? Aqui onde eu tenho uma baixa incerteza na posição, eu tenho uma longa incerteza no momento. Tudo bem? E tem mais aplicações em outras áreas que eu também não vou entrar em detalhes, tá? Então esse daqui é o primeiro exemplo, o sinal pulso. Vamos ver um outro exemplo que é um sinal senoidal, tá? Ou seja, eu quero transformar essa função aqui, seno de beta t. Essa função é periódica e tem uma frequência bem definida, que é o beta. Tá? Se você faz a série de Fourier dessa função no intervalo de 0 a 2π, por exemplo, ou de menos π até π, né, que é o do intervalo o período da função seno, você vai ter só uma frequência que é igual a beta. Né? A transformada de Fourier fala a mesma coisa, como a gente vai ver. Ó. Você tem que calcular essa integral aqui. Tá? É uma integral um pouco mais chata do que a anterior, e o truque aqui é transformar o seno de beta t em uma relação de exponenciais complexas. Tá? Aqui vocês vão me perdoar que eu esqueci o i, ó. É i beta t menos e a menos i beta t. Tá? Faltou o i aqui. Eu vou colocar esse PDF no Google Sala de Aula, só que antes disso eu vou corrigir, tá? Vou colocar o i aqui. Mas de qualquer maneira, a relação é essa, né? Seno de beta t é essa subtração de exponenciais complexas aqui com um izinho, né? Faltou o izinho aqui. Tudo bem? Daí eu só separo em duas integrais, tá? Então a integral, que era um pouco mais complicada, né? Ficou relativamente mais fácil como integral de funções exponenciais, que a gente sabe fazer, só que nesse caso aí os limites de integração são menos infinito até mais infinito, o que complica um pouco a sua vida. O truque aqui agora é identificar essas exponenciais com a função delta de Dirac. Eu espero que vocês já tenham ouvido falar dessa função. Se não, eu vou falar aqui brevemente do que ela representa. Ela é uma funçãozinha complicada, mas para o que a gente precisa aqui, a gente não precisa ir muito a fundo. Tá? A função delta de Dirac, ela é definida assim. Ó, tá? Então, uma função de uma variável qualquer x. Tá? Ela é infinita em x igual a 0. E 0 em x diferente de 0. Então, ela é um pico, né, infinitamente alto e fino centrado em x igual a 0. É mais ou menos essa cara aqui que tem a função delta de Dirac, com o ômega tendendo a 0. O ômega aqui é essa
largura de pico aqui, né? Então você tende isso a zero, ao mesmo tempo que faz com que a altura tenda a infinito. Essa é a função delta de Dirac. Mas tem um truque, né? Ela tem uma propriedade esquisita. A integral dela em todo o espaço é igual a 1, tá? Mesmo que ela seja infinitamente fina, né? A largura que seja infinitesimal e a altura infinita, faz com que você tem que impor que essa integral dela em todo o espaço tem que ser igual a 1, né? Ou seja, de menos infinito até mais infinito. Né? Por isso que eu disse que é uma coisa esquisita e complicada. Tá? Mas para o que a gente precisa, você pode pensar que a função delta é um pico em uma certa posição, em x igual a 0, por exemplo, né? Aqui nesse caso. Em x igual a 0 você tem um pico muito alto e muito estreito, muito fino. E a área debaixo dela, ainda assim, mesmo ela sendo muito fina, a área é igual a 1. Tá? Existem várias representações da função delta de Dirac. Uma delas é essa aqui, ó, é a função pulso quando você faz o A tender a 0. Né? Se o A tende a 0, essa largura vai para 0 e a altura vai para infinito. Essa é uma possível representação. Fácil de ver e de enxergar, eu imagino. Mas existem outras. Entre elas, essa daqui, ó. Tá? Dá para demonstrar isso, eu não vou fazer nesse curso. Talvez eu faça em quântica. Assim, eu faço isso em mecânica quântica, tá? Pelo menos presencialmente. A função delta de Dirac tem essa cara também usando essa integral. É mais ou menos o que aparece aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma integral de menos infinito a infinito, de uma exponencial de menos i, alguma coisa t dt. Então isso daqui tem cara de delta de Dirac. Tá? É o que eu vou fazer então aqui, ó. Né? Eu vou pegar a expressão para a transformada de Fourier da função seno de beta t, que a gente encontrou, né? E usar o delta de Dirac. E simplificar um pouquinho, e eu chego nessa expressão aqui, ó. A transformada de Fourier da função seno de beta t é isso daqui, uma constante complexa, inclusive, né? I, raiz de π sobre 2. Isso daqui, esse daqui do final, ó, é o delta de ômega mais beta. E essa daqui é o delta, que é essa daqui, né? O delta de ômega menos beta. Ou seja, eu tenho um pico centrado em menos beta, para cima, que está aqui, e outro pico centrado em beta, para baixo, porque senão é um negativo aqui, outro pico para baixo. Aqui eu estou representando só a parte imaginária, estou ignorando esse i aqui, né? Ou seja, eu estou pegando a parte imaginária da transformada de Fourier e fazendo o gráfico. Tudo bem? E estou supondo também que é o delta de Dirac, que é uma função real, né? Para isso. Tá? Ou seja, né, a conclusão disso tudo é que a transformada de Fourier detecta as frequências da função original de sinais periódicos, né? Ela pegou a função seno de beta t, que é essa daqui, né, que a gente transformou, ela tem uma frequência beta, né, ou menos beta, tanto faz, né? E a função transformada de Fourier, no domínio das frequências, captou, né, detectou essas frequências. Então a transformada de Fourier detecta as frequências de oscilação de sinais periódicos. Tudo bem? Onde a gente tem uma coisa que acha transformadas de Fourier? É o nosso ouvido, né? Se o seu ouvido é bem treinado, pelo menos, se você é um músico, né, com o chamado ouvido absoluto, você consegue detectar sinais, né, e detectar qual a nota está sendo tocada, né? Por exemplo, aqui, ó, eu escuto essa série, isso aqui é uma onda, né, que eu escuto uma onda sonora, e se eu tenho um ouvido bem treinado, eu detecto essa nota aqui como um sol. Aqui existem várias frequências, porque você vê que é uma coisa complicada, né? Mas um ouvido bem treinado detecta a frequência principal, que seria essa primeira nota aqui, ó, que é um sol. Tá? Então o seu ouvido pega essa onda, ou seja, escuta isso e aplica, vamos dizer, entre aspas, né, uma transformada de Fourier para encontrar a frequência principal dessa nota. E aí você fala, é um sol. Outra coisa que tem essa coisa é um afinador eletrônico. Tá? Muita gente usa para afinar instrumentos musicais, como um violão, uma guitarra, né? Quem não tem um ouvido bem treinado usa um afinador eletrônico, né? Ele toca a nota, o afinador escuta aquilo, né? Faz uma transformada de Fourier, capta a nota e fala para você se está mais grave ou mais agudo do que a nota como deveria ser. Então você quer afinar a corda Lá, por exemplo, você toca essa corda no seu violão,
o afinador vai escutar isso e vai te dizer se essa nota está, a nota que você tocou está mais grave ou mais aguda do que deveria. Então, se você, né, estica ou afrouxa a corda até o que o afinador escutar seja a nota que ele quer, ou seja, a nota Lá. Tudo bem? Já um músico, né, quem está tocando o instrumento, ele faz uma transformada inversa. Então, o músico lê uma partitura. A partitura é a transformada de Fourier da música em si, tá? A partitura é a transformada de Fourier da música. Para obter a música em si, você tem que fazer uma transformada inversa, né? Então, o músico vê essa nota aqui, ele sabe que essa nota aqui é um Sol. Ele tem que executar no seu instrumento um Sol, ou seja, ele tem que fazer a transformada inversa para gerar a nota. Ou seja, ele vê isso daqui, que é só a frequência, tá? Na partitura estão as frequências apenas das notas. Ele tem que executar no instrumento e o instrumento faz a transformada inversa, ou seja, gera a onda correspondente a essa frequência. Tudo bem? Tá? Então é isso, tá? Um músico quando escuta, ou você quando escuta, né, e identifica uma nota, você está fazendo a transformada de Fourier. E o músico quando executa a música, quando toca uma música no seu instrumento, ele está fazendo a transformada inversa. Tá? É basicamente isso. Porque a transformada de Fourier tem a propriedade de detectar as frequências de um sinal, né? Ou seja, de uma música ou de algum sinal sonoro ou sinal elétrico, qualquer coisa. Tá? Detecta as frequências, é isso que importa. Vamos ver um outro exemplo aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem depois, quando a gente aprender a fazer numericamente. Aqui eu tenho uma função, um sinal, né, composto de 3 funções senoidais de diferentes frequências, né? Frequência igual a 1, frequência 3, frequência 8. Tá? Mas você vê que só de olhar para essa função é difícil perceber que ela tem essas frequências, né? É uma combinação de 3 funções senoidais, é esquisito. Eu não sei só de olhar aqui quais são as frequências, mas a transformada de Fourier consegue, tá? Como a gente vai ver quando aprender a calcular tudo numericamente usando o Python, tá? Isso a gente vai fazer em breve. Tá legal, gente? Era isso então por essa aula. Até a próxima. Valeu!